Bem-vindos a mais uma aula, e esta sobre Lei Fundamental da Dinâmica e Lei da Inércia. Ora, vamos falar sobre a resultante das forças. Na aula anterior falamos como deveríamos calcular essa força resultante. Agora vamos falar dessa força resultante calculada anteriormente, mas aplicada a uma outra lei, que é a segunda lei de Newton, em que F igual a ma. Ou seja, se essa resultante das forças que a gente calculou anteriormente, ela é diferente de zero, quer dizer que a nossa aceleração também é diferente de zero. Ora, sendo uma aceleração diferente de zero e força resultante diferente de zero, quer dizer que vai haver variação da velocidade do corpo. Portanto, aplicando uma força resultante a um determinado corpo, se a aceleração for diferente de zero, quer dizer que esse corpo se vai movimentar. A resultante das forças e a aceleração de um corpo são diretamente proporcionais, e nós neste momento vamos usar a nossa lei fundamental da dinâmica, segundo a lei de Newton, Fr é igual a ma. Se eventualmente tivermos uma força aplicada ao mesmo corpo, mas se essa força é diferente nas duas situações, ou seja, na situação 1 a Fr é inferior à força aplicada na situação 2, o corpo é o mesmo, são corpos com a mesma massa, forças resultantes diferentes. Qual é a conclusão que nós vamos chegar? Portanto, uma força aplicada a um corpo, quanto maior for essa força, maior será a aceleração desse corpo. Portanto, Fr é igual a massa vezes a aceleração. Fr, se a massa for a mesma, quanto maior for a força resultante, maior será a minha aceleração. Quando a intensidade da força duplica, o valor da aceleração duplica também. Quanto maior for essa intensidade da força, maior será a aceleração. Se a força resultante for o dobro, a aceleração passa também para o dobro. Na lei fundamental da dinâmica, ou segunda lei da dinâmica de Newton, Fr igual a ma. Portanto, acabamos de verificar agora também, o valor da resultante das forças que atuam no corpo é diretamente proporcional ao valor da aceleração que ele vai adquirir, sendo a constante de proporcionalidade igual à massa do corpo. Como a força e a aceleração são grandezas vetoriais, a lei fundamental da dinâmica também pode ser traduzida por Fr é igual a m vezes a. A resultante das forças é a aceleração de um corpo. Portanto, considerando a força resultante igual a ma, eu vou dizer que a força resultante que atua num corpo e a sua aceleração têm sempre a mesma direção e sentidos iguais. Ou seja, se a força resultante num movimento, quando o veículo tem, vocês podem reparar aqui o sentido do movimento, aponta da esquerda para a direita. Se eu tenho uma força resultante aplicada, quer dizer que a minha aceleração vai ter o sentido e direção do movimento. Ou seja, a aceleração negativa, força resultante negativa, a aceleração positiva, força resultante positiva. Se eventualmente, quando o carro acelera, se eventualmente o carro trava, quer dizer que houve uma força que se opôs ao seu movimento. Então a força resultante agora tem um sentido contrário ao movimento, assim como a aceleração. Portanto, a aceleração vai acompanhar sempre a força resultante. Sempre. O carro travou, força resultante para trás, aceleração para trás. E vocês viram isto já, quando se falou nos movimentos acelerados e movimentos retardados, o que é que acontecia à nossa aceleração? Havia variações de velocidades, e essa variação de velocidade iria-me dar uma aceleração positiva ou uma aceleração negativa. Se a minha aceleração for negativa, quer dizer que a minha força resultante é também negativa. O negativo aqui apenas me indica
o sentido dessa força. Portanto, na caracterização dos movimentos retilíneos estudados, de acordo com o resultante das forças que atuam nos corpos, verificamos que, se a resultante das forças é constante, em direção, sentido e intensidade, a aceleração é também constante, pelo que o movimento é retilíneo uniformemente acelerado ou retardado. Portanto, força resultante é igual a constante, a aceleração é igual a constante. Se, por acaso, a resultante das forças for nula, FR é igual a zero, o que é que eu vou ter? Vou ter um movimento retilíneo e uniforme. A minha força resultante sendo nula, o corpo pode estar parado. Mas, se a força resultante for nula, quer dizer que a minha aceleração é nula, eu posso ter um movimento retilíneo e uniforme. Porque não há alteração da velocidade, a velocidade é sempre a mesma, a final e a inicial são iguais, portanto, como foi feito o cálculo anteriormente, quando se estudou os movimentos, verificamos que a aceleração seria igual a zero. Sendo a aceleração zero, a força resultante terá que ser igual a zero. F igual a ma. Portanto, é a tal situação. Força resultante aponta no sentido do movimento acelerado. O carro, quando trava, a força resultante aponta em sentido oposto à aceleração negativa, movimento retardado. Relativamente à inércia de um corpo, a inércia é a oposição que qualquer corpo oferece à variação da sua velocidade. Ora, eu tenho duas situações. É mais fácil alterarmos o repouso da bicicleta do que alterarmos o repouso de um carro. Porquê? Olhando para os dois objetos, nós vemos que a bicicleta tem uma massa inferior que o carro. Portanto, relativamente à inércia, o que podemos concluir é que quanto menor for a massa, menor a inércia. Quanto maior a massa, maior a inércia. Portanto, maior resistência à alteração do estado de repouso ou menor resistência à alteração do estado de repouso. Se tiver duas situações em que tenho um corpo que tem menor massa do que um outro, se a força aplicada for a mesma, eu vou concluir que o que tiver menor massa vai apresentar uma aceleração superior. Portanto, o que tiver menor massa apresenta uma aceleração superior. Corpos com diferentes massas têm diferentes acelerações sobre a ação de forças de igual intensidade. Portanto, maior massa, maior dificuldade em movimentar, em alterar essa posição, em alterar o estado de repouso para o estado de movimento de um corpo. Logo, a aceleração tem que ser menor também. Relativamente ao peso, massa e aceleração gravítica. O peso de um corpo é a força que corresponde à reação do corpo à ação da força gravítica. Portanto, eu tenho um corpo em queda livre. O corpo cai por causa do seu peso, da sua força de atração gravítica também, e tem a força da gravidade apontada também segundo o seu próprio peso. Quando o peso é a única força a atuar no corpo, a aceleração sofrida pelo corpo é a aceleração gravítica. E nós, pela lei fundamental da dinâmica que vimos anteriormente, F igual a ma, podemos traduzir a força também, ou a fórmula do peso, em que peso é igual a massa vezes a gravidade. P é igual a m vezes G. Podemos concluir que o movimento de queda livre é um movimento uniformemente retilíneo, uniformemente acelerado. O valor da aceleração gravítica tem um valor de 9,8 ao nível de água do mar e a uma latitude de 45 graus. Portanto, ela sofre alguma variação, esta aceleração gravítica, dependendo do lugar à superfície da Terra, em altitude ou em latitude. Mas, para cálculos que vamos efetuando, nós vamos considerar 9,8.
Portanto, este aqui como sendo 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração gravítica é a constante de proporcionalidade entre o peso e a massa. Relativamente à lei da inércia, quando num corpo atuam forças cuja resultante é nula, a sua velocidade não varia. Portanto, a resultante das forças a atuar no corpo é nula, eu vou dizer que o corpo também está em repouso também. E quando a velocidade não varia, eu também posso dizer que ele pode permanecer num movimento retilíneo e uniforme. Se o corpo está em repouso, assim permanecerá. Se o corpo está em movimento, manter-se-á em movimento com uma velocidade constante e trajetória retilínea, que é o tal movimento retilíneo uniforme que já foi estudado anteriormente. Relativamente à lei da inércia, então, que é a primeira lei de Newton, qualquer corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se o conjunto de forças que nele atuam tem resultante nula. Ou seja, se a nossa força resultante for nula, eu vou ter um estado de repouso do meu corpo ou então vai apresentar um movimento retilíneo e uniforme, em que a sua velocidade vai ser constante. Como síntese, e para terminar esta aula, um corpo sujeito a um conjunto de forças cuja resultante não é nula tem movimento com velocidade variável, ou seja, tem aceleração. Os valores da resultante das forças e da aceleração de um corpo são diretamente proporcionais, sendo a massa do corpo a constante de proporcionalidade. E temos então, pela segunda lei de Newton, Fr é igual a ma. Inércia. Oposição que um corpo oferece à alteração da sua velocidade. Isto vimos então que quanto maior for o nosso corpo, ou seja, quanto maior massa tiver o meu corpo, maior resistência ele vai oferecer à sua alteração de velocidade, ou seja, maior inércia tem. Quanto menor massa o corpo tiver, menor inércia também tem. Vimos também que a resultante das forças aplicadas num corpo e a sua aceleração têm a mesma direção, sentido e ponto de aplicação. Para onde vai a força resultante, vai sempre a aceleração. Se a força resultante é positiva, a aceleração é positiva também. Tem a mesma direção e o mesmo sentido. Ainda, para concluir, pela segunda lei fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton, verificamos então que se a força resultante aponta no sentido do movimento, eu vou ter um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Se a minha força resultante aponta no sentido oposto ao movimento, vou ter um movimento retilíneo uniformemente retardado. E se essa força resultante for nula, o meu movimento é retilíneo e uniforme. Ou seja, não há alteração da minha velocidade, força resultante é nula, a aceleração é zero, logo o movimento retilíneo e uniforme. Relativamente ao peso, portanto, a aceleração de um corpo sujeita-se apenas ao seu peso, chama-se aceleração gravítica. O peso e a aceleração gravítica são diretamente proporcionais, têm a mesma direção e sentidos iguais. P é igual a mg. Não se esqueçam que G é igual a 9,8. A queda de um corpo sujeito apenas à ação do peso é um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Um corpo, quando está suspenso, que é largado a uma determinada altura, inicialmente ele está parado. A partir do momento que eu largo, ele começa a ganhar velocidade. Portanto, se ganha velocidade, o seu movimento é retilíneo uniformemente acelerado. A aceleração gravítica ela será igual em todos os corpos que se encontram no mesmo lugar da Terra, porque vimos que a nossa aceleração gravítica, o nosso Q, ela variava em latitude e em longitude. Quando um corpo está sujeito a um conjunto de forças cuja resultante anula, a velocidade não varia, o corpo pode estar em repouso ou ter um movimento retilíneo e uniforme. Lei da inércia, a primeira lei de Newton. Qualquer corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que nele atuam for nula. Ora, espero que tenha sido útil nesta aula.
e até à próxima. Just me and you.